Há 5 anos, Gabriel desapareceu. Desde então, Marta vivia presa em uma rotina marcada pela ausência de respostas. Seu filho tinha apenas 6 anos quando sumiu em um parque, enquanto ela se distraía por alguns segundos. A busca desesperada não levou a nada. Nem um único vestígio. Nenhuma pista sólida que pudesse indicar o que aconteceu. A polícia desistiu. Seu marido a culpou. E no final, Marta culpava a si mesma. Depois do desaparecimento, o casamento não resistiu. As brigas constantes e a dor insuportável corroeram o relacionamento. Marta decidiu se afastar de tudo e de todos, mudando-se para uma casa isolada no campo. Ali, longe da cidade e das lembranças, ela esperava encontrar alguma paz. Mas mesmo no silêncio, a ausência de Gabriel era ensurdecedora. O tempo parecia se arrastar naquela casa. O relógio na parede marcava as horas, mas Marta já não distinguia os dias. Ela passava as manhãs andando pelos cômodos vazios, sempre olhando para o quarto de Gabriel, que nunca teve coragem de desfazer. As paredes eram preenchidas com os brinquedos que ele tanto amava. Livros infantis empilhados em uma pequena estante e a cama cuidadosamente arrumada, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. À noite, os pesadelos vinham. Imagens de Gabriel correndo pelo parque, sua risada ecoando ao longe e depois o vazio. Sempre o vazio. Marta acordava com o coração disparado e o quarto ao lado permanecia tão silencioso quanto antes. Ela tentava seguir em frente, forçando-se a continuar. Mas cada vez que via um brinquedo ou uma foto do filho, a dor ressurgia com força total. O luto estava entranhado nela, como uma segunda pele. E a esperança de reencontrá-lo, por mais impossível que fosse, nunca desapareceu por completo. Todas as noites Marta esperava. Sentada em sua poltrona favorita, olhando para o celular que nunca tocava com a notícia que ela tanto desejava ouvir. Nós o encontramos. Era um desejo silencioso e real, mas a única coisa que a mantinha de pé. Mas naquela noite algo mudou. O telefone, há tanto tempo mudo, finalmente tocou. O som agudo do telefone a despertou de um devaneio. Marta olhou fixamente para o aparelho, sem acreditar. Quem poderia estar ligando àquela hora? O relógio na parede marcava 2 da manhã. Ela hesitou antes de atender, seu coração batendo mais rápido a cada segundo. "Alô?", disse com a voz embargada. Do outro lado, um silêncio pesado. Marta sentiu uma pontada de angústia. Mas então uma voz frágil, familiar e ao mesmo tempo impossível, quebrou o silêncio. "Mãe, sou eu, o Gabriel." O telefone quase escorregou de suas mãos. Marta congelou. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela fechou os olhos, tentando se recompor, mas a voz continuou. "Por favor, venha me buscar, estou perdido. Está escuro aqui." Era a voz dele, a voz do seu filho. Marta tentou responder, mas sua garganta parecia paralisada. Sentiu uma mistura de terror e esperança. Seria algum tipo de trote cruel? Ou seria sua mente, finalmente, rendendo-se à dor e criando ilusões? "Gabriel!" Ela conseguiu sussurrar. Mas antes que pudesse ouvir mais, a linha ficou muda. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Atordoada, Marta olhou para o telefone, apertando-o contra o peito. O que aquilo significava? Será que ela estava enlouquecendo? Levantou-se da poltrona, andando de um lado para o outro na pequena sala, o coração disparado. Precisava de respostas. Tentou ligar de volta para o número, mas não havia registro da chamada. Durante toda a noite, Marta ficou de olhos abertos, sentada na cama, encarando a escuridão. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. O que quer que aquilo fosse, precisava descobrir. Nos dias que se seguiram, Marta não conseguiu pensar em mais nada além da ligação. O que parecia uma noite isolada e perturbadora, logo se repetiu. Outra chamada, outra vez a voz de Gabriel do outro lado da linha. "Mãe, está frio, estou com medo." A cada ligação, as palavras de Gabriel se tornavam mais desesperadas, mais angustiantes. Ele mencionava lugares conhecidos. O parque onde havia desaparecido, o balanço onde costumava brincar e depois outros lugares que Marta não conseguia reconhecer de imediato. Ela começou a tentar decifrar o que cada pista significava. Não conseguia parar de pensar que talvez ele estivesse realmente vivo, preso em algum lugar. Precisava encontrá-lo. Em uma das noites, depois de mais uma ligação, Marta entrou no quarto de Gabriel. Fazia meses que ela não tocava em nada ali. Mas ao abrir a porta, notou algo que a fez recuar.
O velho carrinho de brinquedo que Gabriel adorava estava no chão. Ela se lembrava claramente de tê-lo doado logo após a tragédia. Como aquilo havia voltado? Desesperada, Marta começou a procurar outros sinais. O quarto parecia o mesmo, mas havia pequenas coisas fora do lugar. Um livro que não estava ali antes, uma foto de Gabriel emoldurada, que ela tinha certeza de ter guardado no porão. Cada objeto parecia um lembrete de que seu filho estava tentando se comunicar com ela, de alguma forma. As noites ficaram ainda mais perturbadoras. Marta recebia ligações, sempre às 2 da manhã, e a cada nova chamada, Gabriel parecia mais próximo e mais real. Ela não conseguia afastar a ideia de que seu filho estava realmente tentando voltar para casa. Em um dos sonhos que teve naquela semana, Marta viu Gabriel no parque, correndo em direção ao balanço como tantas vezes antes. Mas ao chegar lá, ele olhou para trás e seu rosto estava desfigurado pelo medo. Ele apontou para a floresta além do parque. Quando Marta acordou suando frio, sabia o que precisava fazer. As pistas estavam todas se alinhando, e o medo que antes a consumia foi lentamente substituído pela necessidade desesperada de seguir as instruções de Gabriel. Se havia uma chance, por menor que fosse, de trazê-lo de volta, ela faria qualquer coisa. Na noite seguinte, Marta recebeu uma nova ligação. Desta vez, Gabriel soava mais claro, mas sua voz estava mais urgente. "Venha, mamãe, estou aqui. Não tenho muito tempo." Ele deu coordenadas precisas, falando de uma velha cabana nas proximidades da floresta que circundava o parque onde ele desaparecera. Marta, sem hesitar, pegou seu casaco e as chaves do carro, dirigindo pelas estradas escuras e tortuosas até o local mencionado. O medo e a esperança pulsavam em seu peito. A noite estava fria, e uma densa neblina envolvia a estrada, dificultando sua visão. Ao chegar à floresta, Marta deixou o carro e seguiu a pé pelo caminho que Gabriel havia descrito. Cada passo que dava parecia a conduzir mais fundo em um pesadelo. As árvores altas e retorcidas bloqueavam a pouca luz da lua. O silêncio era opressor. Depois de caminhar por quase 1 hora, ela avistou a cabana, uma estrutura velha quase em ruínas, escondida entre as árvores. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a lembrança da voz de Gabriel a impulsionou para a frente. Ela entrou na cabana hesitante, o chão rangendo sob seus pés. O ar dentro era pesado, como se há muito tempo ninguém tivesse pisado ali. No entanto, sobre uma mesa empoeirada, Marta viu algo que a fez ofegar. O boné de Gabriel, o mesmo que ele usava no dia em que desapareceu. Ao lado dele, um dos brinquedos favoritos de seu filho. "Gabriel?" ela chamou, a voz tremendo, mas em vez de uma resposta, o ar pareceu congelar ao seu redor. As sombras nas paredes se mexeram e uma voz baixa e distorcida ecoou pela cabana. "Você veio, finalmente." Marta congelou. Não era a voz de Gabriel. Aquilo era algo mais profundo, mais sombrio. As sombras nas paredes tomaram forma, e ela percebeu que havia sido atraída para uma armadilha. O espírito que a chamava não era de seu filho, mas de uma entidade que se alimentava do sofrimento de mães enlutadas, atraindo-as para aquele local amaldiçoado. A verdade se revelou de maneira brutal. Gabriel nunca esteve ali. A dor e o desespero de Marta haviam sido manipulados por uma força maligna, e agora ela estava à mercê dela. Marta tentou correr, mas era tarde demais. As sombras ao redor dela ganharam forma, envolvendo-a como mãos invisíveis que apertavam e sufocavam. A entidade sussurrava, sua voz como o vento gélido entre as árvores. "Você nunca deveria ter vindo." A última coisa que Marta ouviu foi o eco da voz de Gabriel. Mas agora parecia diferente, fria, distante, como se ele já tivesse se rendido à escuridão há muito tempo. Ela sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto enquanto a cabana desaparecia ao seu redor, sendo tragada pelas sombras. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada para investigar o desaparecimento de Marta. Eles encontraram seu carro abandonado perto da floresta, mas nenhum sinal dela. Dentro da cabana, nada restava além de poeira e escuridão. Apenas um brinquedo de criança velho e esquecido repousava no chão. Marta nunca foi encontrada.